Imagine conquistar o mundo inteiro, mas perder quem mais importa dentro de casa. Essa é a história de Lee Ji-soo, um jogador de futebol coreano que viveu cercado de aplausos, flashes e troféus. Para o público, ele era o herói dos estádios, o craque que decidia jogos e levava multidões ao delírio. Mas longe das câmeras, a realidade era bem diferente. Na mansão silenciosa, sua esposa Bae Soo-yeon esperava por ele. Esperava um jantar a dois que nunca acontecia, uma conversa que sempre era adiada, um abraço que não vinha. Por 5 anos, ela viveu à sombra da carreira brilhante do marido, engolindo aniversários esquecidos e noites solitárias. Até que um dia, um encontro inesperado mudou tudo. Um ator famoso, Nam Woo-bin, apareceu em sua vida oferecendo aquilo que ela já havia quase esquecido. Atenção, escuta, um simples gesto de cuidado. Não havia romance, pelo menos não no começo. Mas havia algo poderoso, a sensação de ser vista de novo. E foi nesse instante que o mundo de Lee Ji-soo desmoronou. O astro que jamais olhara para trás começou a sentir o peso do ciúme. O jogador que enfrentava estádios lotados tremeu diante da possibilidade de perder sua esposa para outro homem. O que você faria se percebesse tarde demais que estava prestes a perder o amor da sua vida? Até onde você iria para reconquistar alguém que você mesmo afastou? E mais importante, será que o amor pode resistir a anos de silêncio e negligência? Neste vídeo, você vai conhecer uma história que mistura drama, comédia leve e reflexões sobre amor e escolhas. Um enredo coreano que mostra que o maior desafio de um jogador não está dentro do campo, mas no coração. Prepare-se para rir, se emocionar e refletir. Porque às vezes o gol mais difícil não é contra o time adversário, mas contra o próprio orgulho. O estádio inteiro vibrava. Luzes fortes iluminavam o gramado verde impecável. Bandeiras tremulavam e o som ensurdecedor da torcida ecoava como um trovão. No centro de tudo estava Lee Ji-soo, camisa 10 nas costas, o ídolo que carregava não apenas a bola, mas também o orgulho de um país inteiro. Ele corria com elegância, driblava adversários como quem dançava, e a cada chute certeiro parecia escrever sua própria lenda. Naquele momento, nada poderia abalar a confiança de Ji-soo. Quando a rede balançava, os aplausos faziam seu coração acelerar. Ele erguia os braços para a multidão, recebia o carinho dos fãs e acreditava que tinha tudo o que sempre sonhou: fama, dinheiro, reconhecimento. Mas, a poucos quilômetros dali, em uma mansão silenciosa, a cena era completamente diferente. Bae Soo-yeon, sua esposa, estava sentada à mesa de jantar. Sobre a mesa, pratos preparados com cuidado já esfriavam. A vela que ela havia acendido derretia lentamente, como se marcasse o tempo que passava em silêncio. O relógio na parede já apontava quase meia-noite, mas não havia passos na entrada, nem a voz de Ji-soo chamando por ela. Apenas o som distante da televisão, transmitindo o jogo ao vivo, lembrava que ele ainda estava fora, vivendo em outro mundo. Soo-yeon suspirou. Pegou o celular, abriu a tela e viu dezenas de notificações. Fãs comentando sobre o gol decisivo, manchetes exaltando o talento do marido, imagens dele sorrindo para os fotógrafos. Era como se todos compartilhassem aquele momento de alegria, menos ela. A esposa oficial do craque era a única que não fazia parte da festa. No dia seguinte, enquanto Ji-soo dormia até tarde depois da celebração, Soo-yeon saiu cedo. Encontrou sua amiga Kim Na-ri em uma cafeteria acolhedora, onde o cheiro de pão fresco e café quente trazia uma sensação de conforto que já não sentia em casa. "Você ficou esperando por ele de novo?" perguntou Na-ri, franzindo a testa ao notar o semblante cansado da amiga. Soo-yeon hesitou por um instante, mas respondeu com sinceridade. "Fiz o jantar, esperei. Ele nem percebeu." Na-ri revirou os olhos, apoiando o queixo nas mãos. "Soo-yeon, você precisa acordar. Ele pode ser um astro lá fora, mas dentro de casa não é nada se não te valoriza."
O que adianta o mundo inteiro gritar o nome dele se você vive no silêncio? As palavras ecoaram fundo. Soo-yeon sorriu, tentando disfarçar a dor, mas por dentro sentia o peso de cada uma delas. Enquanto isso, Jisoo seguia a rotina de treinos e compromissos. Para ele, tudo parecia estar no lugar. Minha esposa entende, pensava. Ela sabe que o futebol exige sacrifícios. O problema é que ele nunca percebeu que o maior sacrifício estava sendo dela. Em um evento público, ao ser entrevistado, Jisoo respondeu com naturalidade quando perguntaram sobre sua vida pessoal. Casamento? Está tudo ótimo. Minha esposa é compreensiva, sempre me apoia. Ele acreditava de verdade nessa frase. Mas se tivesse olhado nos olhos de Soo-yeon naquela noite solitária, perceberia que a realidade era bem diferente. O contraste entre os dois mundos só aumentava. Em campo, Jisoo brilhava como uma estrela. Em casa, Soo-yeon apagava-se pouco a pouco, como uma vela que arde sem ser notada. Ela tentava se convencer de que aquilo era passageiro, que um dia ele acordaria e se lembraria de quem estava ao lado dele desde o início. Mas, no fundo, algo já começava a mudar dentro dela. Pequenos gestos de frustração surgiam. Deixar de preparar o prato favorito dele, não esperar mais na sala até tarde, evitar ligar para saber quando chegaria. Eram sinais de que a paciência começava a se desgastar. Nari, sempre direta, comentou em outro encontro. Sabe o que me dá raiva, Soo-yeon? Ele fala para o mundo inteiro que você é o amor da vida dele, mas não fala isso para você. Já percebeu? Soo-yeon ficou em silêncio. Não tinha percebido, mas era verdade. Palavras bonitas nos microfones, mas nenhum gesto simples no cotidiano. Naquela noite, ao voltar para casa, ela entrou no quarto e viu Jisoo dormindo profundamente, exausto do treino. Aproximou-se devagar, observou o rosto dele e lembrou do rapaz apaixonado que a conquistara anos atrás, cheio de sonhos e promessas. O coração dela ainda batia forte, mas o medo começava a crescer. E se aquele homem nunca mais fosse o mesmo? Ela se deitou ao lado dele, mas a distância entre os dois na cama parecia maior que qualquer estádio lotado. E assim, enquanto o mundo aplaudia Lee Ji-soo, Bae Soo-yeon mergulhava em um silêncio cada vez mais profundo, tentando decidir até quando suportaria viver à sombra do brilho que não a iluminava. O tempo passou como areia escorrendo entre os dedos. 5 anos se foram desde o auge da carreira de Lee Ji-soo. 5 anos em que as manchetes exaltaram suas conquistas dentro de campo. E 5 anos em que Bae Soo-yeon aprendeu a se acostumar com a solidão de viver ao lado de um homem ausente. Os dias seguiam quase sempre o mesmo padrão. Pela manhã, Jisoo saía cedo para treinos ou compromissos. Quando voltava já era tarde, exausto demais para conversar. Soo-yeon preparava o jantar, mas quase sempre encontrava a comida intacta na mesa ao amanhecer. O casal dividia a mesma casa, mas parecia viver em mundos separados. Soo-yeon se apegava a pequenos detalhes para manter alguma esperança. Guardava recortes de jornal com fotos dele, assistia às entrevistas pela TV, como se fosse apenas mais uma fã. Tentava se convencer de que, por trás daquele homem ocupado e distante, ainda existia o marido carinhoso que um dia lhe prometera: sempre vou estar ao seu lado, mas as promessas envelhecem quando não são alimentadas. Nos aniversários, a cena se repetia. Soo-yeon esperando com um bolo simples, as velas acesas, olhando para a porta que nunca se abria. Algumas vezes, até fingia para si mesma que não se importava. Apagava as velas sozinha e sorria. Mas o vazio dentro do peito não se apagava tão facilmente. Em uma dessas noites, ela recebeu a visita de Kim Nari, sua melhor amiga. "De novo, Soo-yeon?" perguntou Nari, ao ver a mesa posta e o bolo intocado. Soo-yeon deu de ombros, tentando sorrir. "Ele está ocupado. Amanhã deve lembrar." Nari bufou impaciente. "Amanhã, amanhã, amanhã! Até quando você vai aceitar ser a sombra da carreira dele?" As palavras eram duras, mas vinham de um coração preocupado. Soo-yeon, porém, ainda não tinha coragem de encarar a realidade.
Enquanto isso, Jisoo continuava vivendo em uma bolha de sucesso. Para ele, o casamento estava bem, porque não havia brigas. Nunca percebeu que o silêncio também é uma forma de grito. 5 anos parecem uma eternidade quando se vive esperando. Para Soo-yeon, cada mês era marcado por tentativas frustradas de aproximação. Bilhetes carinhosos que ele nunca lia, mensagens ignoradas, convites recusados. Ela havia se transformado em espectadora da própria vida, assistindo a um filme em que o protagonista era sempre ele. Aos poucos, começou a buscar refúgio em pequenas coisas. Matriculou-se em aulas de pintura, ajudou em projetos sociais, saía com Nari para cafés e caminhadas. Eram momentos de respiro, mas sempre com a sensação de que algo essencial estava faltando. Certa noite, deitada na cama, Soo-yeon olhou para o teto escuro e pensou: será que ele notaria se eu não estivesse aqui amanhã? Essa pergunta a assustou. Não porque ela duvidasse do amor que ainda sentia, mas porque percebia o quanto estava se apagando dia após dia. E Jisoo? Ele seguia convencido de que tudo estava sob controle. Em uma entrevista para um canal esportivo, quando perguntado sobre como equilibrava carreira e vida pessoal, respondeu sorridente: minha esposa sempre me apoia. Graças a ela, posso me dedicar totalmente ao futebol. O público aplaudiu, encantado com a imagem de um casal perfeito. Mas em casa, Soo-yeon assistia àquela cena com lágrimas nos olhos. Ele falava como se ela fosse parte ativa da vida dele, mas a verdade é que estava apenas no papel de figurante. A diferença entre aparência e realidade era um abismo que só crescia. Foi nesse período que ela começou a mudar, mesmo sem perceber. As roupas, antes sempre discretas, ganharam cores novas. O sorriso, que vivia apagado, voltava em encontros com a amiga. Aos poucos, ela redescobria pedaços de si que havia deixado de lado para sustentar um casamento solitário. Nari, observando essa transformação, comentou em uma tarde ensolarada: você ainda ama Jisoo, eu sei, mas amar não pode significar se anular. Um dia ele vai ter que perceber que você não é invisível. Soo-yeon ficou pensativa. Não queria desistir, mas também não sabia quanto tempo ainda conseguiria resistir. 5 anos de silêncio não destroem apenas um casamento. Eles corroem a autoestima, a esperança e até mesmo a fé em que as coisas podem melhorar. Mas por trás de toda a dor, havia uma semente de mudança germinando dentro dela, e essa mudança logo encontraria um catalisador inesperado. O sol da tarde iluminava o bairro elegante da cidade, e as ruas estavam movimentadas com turistas e fãs que se aproximavam para uma sessão de fotos improvisada. Bae-Soo-yeon caminhava distraída, com uma pasta de trabalho debaixo do braço, tentando chegar a tempo de uma reunião. Ela mal sabia que aquele dia marcaria o início de uma confusão que mudaria tudo em seu casamento. No café do quarteirão, as cadeiras externas estavam quase lotadas quando uma onda de flashes interrompeu o tranquilo som de conversas e xícaras de café. Entre os fotógrafos e fãs, Nam Woo-bin surgiu, elegante, com roupas impecáveis e um sorriso que parecia ter sido esculpido para telas de cinema. Ele estava ali para filmar uma pequena cena para seu novo filme, mas sua presença instantaneamente capturou todos os olhares. Soo-yeon quase esbarrou em uma das mesas, surpresa com a comoção que se formava ao redor. Ela conhecia Woo-bin apenas das telas, papéis de destaque, premiações e capas de revistas. Ele era o tipo de celebridade que parecia inalcançável, alguém cujos passos todos seguiam com fascínio. Quando seus olhares se cruzaram, Woo-bin sorriu, educado e charmoso. Desculpe, não queria assustá-la. Este café está cheio hoje, não é? A voz dele era suave, calorosa e carregava a naturalidade que apenas os grandes atores parecem ter. Soo-yeon sentiu um calor subir as bochechas e balançou a cabeça, incapaz de responder de imediato. Não, tudo bem, disse ela finalmente, tentando manter a compostura.
Woo Bin percebeu sua timidez e riu baixo, de forma encantadora. Você parece ser alguém que aprecia a calmaria, ou está apenas tentando escapar da confusão. Soo-yeon sorriu timidamente, mas antes que pudesse responder, o assistente de filmagem chamou Woo Bin para a próxima cena. Ele se despediu com um gesto elegante, deixando atrás de si um rastro de fascínio e uma leve tensão no ar. O que Soo-yeon não sabia era que, por mais inocente que aquele encontro tivesse sido, Lee Ji-soo estava presente mais tarde nas redes sociais. Fotos captadas por fãs de Woo Bin e Soo-yeon juntos começaram a circular rapidamente. Uma troca de sorrisos, um pequeno gesto de cortesia, imagens que pareciam mostrar algo mais íntimo do que realmente era. Quando Ji-soo viu aquelas fotos, sentado sozinho em sua casa, algo dentro dele estourou. O homem que passava horas em treinos, partidas e entrevistas, começou a sentir o que nunca imaginara. Ciúme, não de um rival esportivo, mas de um ator famoso. Alguém admirado pelo público. Alguém que, com apenas um sorriso, parecia capaz de roubar a atenção de sua esposa. Na noite seguinte, Ji-soo confrontou Soo-yeon, tentando disfarçar a mistura de raiva e insegurança. Quem é esse Nam Woo Bin? Você parecia muito próxima dele hoje. Soo-yeon ergueu uma sobrancelha, surpresa com a intensidade da pergunta. E foi apenas um encontro casual. Ele estava no café filmando, e eu só tentei não atrapalhar. Ji-soo respirou fundo, mas a pontada de ciúmes não diminuiu. Sabe, Persite, mas você sorriu. E pareceu feliz. Feliz demais. Ela suspirou, tentando explicar, mas percebeu que qualquer palavra seria insuficiente diante da tempestade emocional do marido. Ji-soo, não há nada acontecendo. É só um ator. Só isso. Enquanto isso, Nari, a melhor amiga, observava a situação à distância com uma mistura de diversão e preocupação. Ah, Ji-soo, você está deixando o ciúme controlar tudo. Não percebe que ainda nem começou nada entre eles? Apesar da advertência, a semente do ciúme havia sido plantada. Nos dias seguintes, Ji-soo começou a notar cada detalhe. A forma como Soo-yeon falava sobre o filme, seu sorriso ao mencionar o ator, a empolgação ao ver uma cena que Woo Bin protagonizava. Cada gesto inocente parecia para ele uma ameaça silenciosa. E a tensão começou a crescer no ar. Soo-yeon, por sua vez, tentava manter a rotina normal, mas não podia ignorar a mudança de comportamento do marido. Pequenas discussões surgiam de forma inesperada. E o silêncio de 5 anos começava a se misturar com uma nova ansiedade. O medo de que o ciúme mudasse o relacionamento que ainda existia entre eles. E assim, de forma sutil e inesperada, Nam Woo Bin, sem intenção alguma, tornou-se o catalisador de uma tensão que ia muito além de flashes, revistas ou rumores. Ele era a faísca que acenderia uma série de sentimentos contidos: insegurança, ciúme, medo e, paradoxalmente, a possibilidade de reconexão. Enquanto Soo-yeon tentava se concentrar no trabalho e Ji-soo lutava contra sua insegurança, o palco estava montado para os próximos capítulos, onde cada gesto, cada olhar e cada palavra teria o poder de mudar não apenas o presente, mas o futuro daquele casamento. O ar na casa de Lee Ji-soo parecia mais pesado naquela semana. Pequenos detalhes que antes passavam despercebidos agora se transformavam em explosões silenciosas de ciúmes. Ji-soo se pegava revirando o celular, observando cada notificação de notícias, redes sociais e menções ao ator famoso Nam Woo Bin, até a lembrança inocente de um sorriso que Soo-yeon havia dado ao encontrá-lo no café parecia corroer a paciência do craque. Naquela manhã, Soo-yeon entrou na cozinha com a intenção de preparar o café da manhã, mas já sentiu o olhar penetrante de Ji-soo. Você viu o último trailer do filme do Woo Bin? Perguntou ela casualmente, tentando falar sobre algo que realmente a interessava. Ji-soo parou abruptamente, segurando a xícara com força. Maybe sim. E você ficou rindo de quê? Ele fez alguma piada para você? Soo-yeon piscou confusa. Ah, não, Ji-soo, eu estava apenas comentando sobre a cena. Nada demais.
Mas para Jisu, cada gesto, cada palavra era um desafio à sua presença. Um ciúme silencioso, quase cômico se visto de fora, começou a dominar suas reações. Ele bufava, cruzava os braços e resmungava, enquanto Soo-yeon tentava explicar que não havia motivo para preocupação. No mesmo dia, Kim-nari decidiu intervir. Ela apareceu na casa com sua típica energia contagiante, percebendo imediatamente a tensão. Gente, sério, vocês estão discutindo por causa de um ator famoso? Ele é só um personagem de filme. Jisoo olha para você. Disse rindo, mas ao mesmo tempo preocupada com a situação. Jisoo franziu a testa, claramente irritado, mas Nari não se deixou abalar. Escuta, Jisoo, Woo-bin não está tentando roubar a Soo-yeon. Para, respira fundo. Você está deixando o ciúme virar uma comédia triste. Soo-yeon, segurando o riso diante da intervenção de Nari, balançou a cabeça. Ele tem razão. Jisoo, você está exagerando. Apesar das palavras da amiga e da esposa, Jisoo não conseguia se livrar da sensação de que estava perdendo algo. Cada conversa com Soo-yeon sobre o ator se transformava em pequenas discussões. Ele comentava de forma sarcástica. Ah, claro, você deve ter achado ele mais charmoso que eu, não é? Soo-yeon respirava fundo, tentando não rir nem chorar. Um lado de si queria aliviar a tensão com uma piada, mas a outra parte estava cansada de ser constantemente questionada. Jisoo, é impossível competir com um ator que aparece em filmes e revistas. Mas eu estou com você. Só com você. Apesar das palavras doces, Jisoo interpretava cada gesto como confirmação de sua insegurança. Quando Soo-yeon falou de forma animada sobre a estreia de Woo-bin em um novo filme, ele cruzou os braços e murmurou: "Você parece mais empolgada que eu com meu próprio gol no último campeonato." Nari, tentando quebrar o clima, deu uma risadinha e comentou: "Olha só, Jisoo, você está começando a fazer drama digno de dorama coreano. Vai querer gravar a própria novela também?" Soo-yeon não conseguiu segurar o riso, e por um instante a tensão deu lugar a uma leve comédia. Mas logo Jisoo percebeu a situação e bufou, virando-se para a janela, tentando esconder o sorriso que ameaçava escapar. Era uma mistura confusa de ciúme, orgulho e amor que ele não conseguia controlar. Nos dias seguintes, o comportamento de Jisoo começou a gerar pequenas fissuras na rotina do casal. Ele chegava mais cedo em casa, questionando cada detalhe do dia de Soo-yeon. Ela, cansada de explicar, às vezes respondia com ironia: "Ah, claro, você quer que eu mande relatório detalhado do meu dia, chefe?" Apesar da piada, o clima continuava carregado. Os dois tentavam manter a convivência normal, mas a sombra de Nam Woo-bin pairava em cada gesto, em cada palavra, e Jisoo mesmo, inconscientemente, reagia de maneira exagerada. Certo dia, Soo-yeon recebeu uma mensagem de Woo-bin, apenas para confirmar detalhes de uma cena. Jisoo, sem perceber, leu a mensagem e seu rosto mudou de expressão. Quem é esse agora?" perguntou com tom duro, sem sequer esperar explicação. Soo-yeon, percebendo a intensidade, respondeu calmamente: "É só o ator. Jisoo, ele precisa confirmar horários para o filme." Mas Jisoo continuou insistindo, fazendo perguntas detalhadas sobre cada palavra da mensagem, o que gerou uma discussão pequena, mas intensa, onde ambos terminaram com um misto de irritação e cansaço. Mais tarde, Nari apareceu novamente, dessa vez armada com café e biscoitos, tentando amenizar o clima. "Vocês dois juntos são um prato cheio para qualquer roteirista de drama. Jisoo, olha que você mesmo parece um personagem em crise, e Soo-yeon, você tem uma paciência de monja budista." Soo-yeon riu, enquanto Jisoo tentou aparentar seriedade, mas acabou sorrindo, embora irritado. O riso momentâneo mostrou que, mesmo nas fissuras, havia espaço para amor e leveza. Aquela semana terminou com ambos refletindo sobre os sentimentos e inseguranças. Jisoo percebeu, ainda que relutantemente, que o ciúme não resolvia nada.
Soo-yeon, por outro lado, entendeu que seu marido precisava de atenção, cuidado e, acima de tudo, confiança. E assim, entre discussões, pequenas piadas e momentos de ternura, surgia uma consciência silenciosa. A relação deles precisava de diálogo, compreensão e doses equilibradas de humor, senão as fissuras se transformariam em rachaduras maiores. Enquanto isso, lá fora, Nam Woo-bin continuava sua rotina, alheio ao turbilhão que provocara, sem saber que, com sua simples presença, acendia o fogo que testaria o amor e a paciência de um jogador de futebol famoso e de sua esposa. A manhã começou com uma agitação incomum na casa de Lee Ji-soo. Ele estava mais nervoso do que o normal, ajustando repetidamente o cabelo diante do espelho e resmungando consigo mesmo sobre o último encontro de Soo-yeon com Nam Woo-bin. O ator famoso havia enviado uma mensagem apenas para combinar detalhes de uma cena, mas para Ji-soo aquilo era o suficiente para ativar o alerta máximo de ciúmes. Ele falou com você, sozinha, e você respondeu com um sorriso, murmurou Ji-soo, mais para si do que para alguém. Soo-yeon, que tomava seu café da manhã, levantou os olhos com um misto de paciência e exasperação. Ji-soo, foi apenas uma mensagem. Não tem nada demais. Você está transformando tudo em um drama. Drama? Exclamou Ji-soo, derrubando a colher no prato. Soo-yeon, ele é um ator famoso. E você estava rindo. Rindo, entendeu? Soo-yeon suspirou, tentando conter o riso diante da reação exagerada do marido. Ji-soo, eu ri, porque ele contou uma história engraçada dos bastidores, não porque estou interessada nele. Enquanto a tensão se acumulava, Kim-nari chegou com sua habitual energia explosiva, segurando 2 xícaras de café. Gente, para! Parece que estou entrando no meio de uma novela coreana em tempo real. Ji-soo, olha para você. E Soo-yeon, você está tentando manter a paz, mas nem precisa. Ele já está fazendo cenas dramáticas sozinho. Ji-soo lançou um olhar para Nari, tentando demonstrar seriedade, mas não conseguiu segurar um leve sorriso. Nari, percebendo a brecha, continuou. Olha, eu sei que Nam Woo-bin é famoso e charmoso, mas você está criando monstros onde só existem mensagens e sorrisos inocentes. Respira fundo! Soo-yeon não resistiu e deu uma risadinha, o que só fez Ji-soo franzir ainda mais a testa. Ele pegou o celular dela de forma dramática, como se fosse um detetive, examinando provas cruciais. Men, eu vou ler isso. Precisamos esclarecer tudo agora. Soo-yeon, agora realmente divertida, tentou puxar o celular de volta. Ji-soo, você está louco! Isso é ridículo. A cena rapidamente se transformou em uma espécie de batalha cômica. Ji-soo tentando examinar a mensagem, Soo-yeon puxando o celular e Nari dando ordens como se fosse a diretora de um filme. Mais ação, mais drama. Ji-soo, você precisa se acalmar antes que machuque a cena. Digo, o café da manhã. Finalmente, Soo-yeon conseguiu recuperar o celular e suspirou. Olha, Ji-soo, ele só perguntou sobre horários. Nada mais, mas Ji-soo, ainda inquieto, sentou-se na cadeira, cruzando os braços e resmungando. Não importa! Você riu dele. Ele é famoso. Ele é bonito. Nari, tentando transformar o momento em aprendizado, falou. Querido Ji-soo, você está misturando 3 sentimentos. Ciúme, insegurança e uma dose exagerada de drama. É humano, mas vamos trabalhar nisso antes que vire tragédia. Soo-yeon, aproveitando a leveza do comentário de Nari, deu um leve tapa no braço de Ji-soo. Sério, você é impossível. Mas confesso, é até engraçado te ver assim. Ji-soo bufou, mas um sorriso involuntário escapou de seus lábios. Apesar da tensão, havia algo cômico naquela explosão de ciúmes que não poderia ser ignorado. Mais tarde, no trabalho, Soo-yeon ainda pensava na situação, rindo sozinha. Ela sabia que Ji-soo não estava acostumado a lidar com o fato de que alguém famoso poderia simplesmente existir na vida dela sem ameaçá-lo de verdade.
Mas, ao mesmo tempo, ela sentia uma ponta de preocupação. Se não abordassem isso com honestidade, o ciúme de Jesus poderia criar fissuras maiores. À noite, o casal se encontrou para jantar, em um clima ainda tenso, mas mais controlado. Jesus, tentando ser sério, falou: "Eu só não quero perder você. Não para ele, nem para ninguém." Soo-yeon segurou sua mão e sorriu. "Jesus, você não vai me perder. Eu estou aqui. Só precisamos lembrar que confiança é importante." O diálogo, embora simples, serviu como um pequeno ponto de reconciliação. A tensão diminuía, mas a sombra do ator famoso ainda pairava. Cada encontro futuro com Woo-bin seria agora carregado de olhares suspeitos, risadas contidas e pequenas provocações que Jisoo não conseguiria ignorar. E assim, o primeiro confronto real entre ciúme e confiança se estabeleceu. Houve drama, claro, mas também momentos de leve comédia. A forma exagerada com que Jisoo reagiu, as intervenções hilárias de Nari e a paciência de Soo-yeon trouxeram equilíbrio à narrativa. O capítulo terminou com uma promessa silenciosa. Ambos precisariam navegar pelos sentimentos, enfrentar inseguranças e encontrar o meio-termo entre amor, ciúme e confiança, enquanto Nam Woo-bin continuaria a ser uma presença sutil, mas poderosa, na vida deles. A semana seguinte começou com uma enxurrada de notificações nos celulares de Soo-yeon e Jisoo. O ator famoso Nam Woo-bin havia aparecido em um programa de televisão falando sobre seu novo filme, e uma foto casual dele no café, ao lado de Soo-yeon, viralizou nas redes sociais. O público, sempre faminto por fofocas, rapidamente começou a especular sobre a relação deles, criando comentários exagerados e hashtags que Soo-yeon jamais imaginara ver associadas a seu nome, Jisoo. Ao abrir o celular, quase derrubou o café. "Ah, olha isso! Todo mundo está falando de vocês dois. Olha esses comentários. Será que Soo-yeon está apaixonada pelo ator?" Ele leu em voz alta, como se cada palavra fosse uma espada. Soo-yeon suspirou e tentou se aproximar. "Jisoo, são apenas comentários bobos. Nada disso é real." Mas ele não conseguia se acalmar. Seu ciúme, alimentado pela fama de Woo-bin e pela atenção da mídia, estava prestes a explodir. "Nada disso é real? Nada disso é real? Olha só as fotos. Você está sorrindo para ele. E olha esses textos. Eles estão inventando coisas sobre a gente." Soo-yeon riu, tentando aliviar a tensão, mas a situação rapidamente se transformou em um debate acalorado. "Jisoo, eu estou com você. Eu disse, mas você está levando isso a sério demais." Enquanto isso, Kinari, que chegava naquela hora, não conseguiu conter a gargalhada. "Ah, Jisoo, você está parecendo um personagem de dorama clássico, o marido ciumento, desesperado por uma fofoca de celebridade." "Relaxa, isso é até engraçado." Jisoo lançou-lhe um olhar fulminante, mas a tensão começou a ceder espaço para um leve sorriso involuntário. Ainda assim, ele não podia ignorar o efeito que a mídia tinha em sua mente. Cada notícia, cada clique, cada comentário sobre Woo-bin parecia aumentar a distância emocional entre ele e Soo-yeon. Nos dias seguintes, a pressão só aumentou. Soo-yeon precisava lidar com o trabalho e ainda enfrentar a enxurrada de mensagens e rumores. Jisoo, por outro lado, começou a inventar estratégias exageradas para proteger seu casamento. Como checar discretamente as redes sociais de Woo-bin, anotar horários de filmagens e até planejar intervenções cômicas. Como aparecer de surpresa em pontos próximos aos sets de gravação. "Jisoo, você está ficando obcecado", disse Soo-yeon enquanto ria de sua própria incredulidade. "Obcecado? Eu estou sendo responsável. Não posso simplesmente sentar e assistir você sendo alvo de olhares de um ator famoso", retrucou Jisoo dramaticamente, batendo a mão na mesa. Nari, aproveitando o momento, decidiu colocar uma pitada de humor. "Ah, claro. Por que não criar um uniforme de guarda-costas para você? E talvez um escudo antifamosos para Soo-yeon. Assim vocês estarão prontos para qualquer ataque da mídia."
A situação, embora tensa, começou a criar cenas cômicas que aliviavam a carga emocional. Soo-yeon ria, Ji-soo bufava, e Nari se deliciava com a mistura de drama e comédia que surgia naturalmente. Em meio a esse turbilhão, Ji-soo percebeu que a situação tinha dois lados. Por um lado, ele precisava proteger seu relacionamento. Por outro, estava permitindo que rumores e fotos controlassem seus sentimentos. Era um aprendizado difícil, mas essencial. Para tentar recuperar o equilíbrio, Soo-yeon decidiu tomar uma atitude. Ela sugeriu que fizessem uma noite tranquila, desligando os celulares, evitando redes sociais e focando apenas no casal. Vamos nos desconectar, Ji-soo. Apenas nós dois, sem Woo-bin, sem fotos, sem notícias. Ji-soo, inicialmente relutante, aceitou, percebendo que a tensão havia chegado a um ponto insustentável. Durante a noite, conversaram, riram de situações passadas e até improvisaram pequenas dramatizações cômicas sobre os rumores da mídia, transformando o ciúme em momentos leves e divertidos. Apesar do humor, havia aprendizado. Ambos entenderam que a presença de Woo-bin, mesmo sem intenção de interferir, podia gerar ansiedade e insegurança. Mas ao lidar com isso juntos, o vínculo do casal se fortalecia, mostrando que comunicação, paciência e uma pitada de humor eram armas poderosas contra o ciúme. Ao final do capítulo, Ji-soo refletiu sozinho sobre seus sentimentos. Ele é famoso, ele é admirado, mas o que eu tenho com a Soo-yeon é real. Isso ninguém pode tirar. E Soo-yeon, sorrindo ao seu lado, pensou: às vezes o ciúme é inevitável, mas juntos podemos transformá-lo em algo que nos une e não nos separa. Assim, o capítulo encerrou-se com uma sensação de leve reconciliação. Tensão ainda presente, mas equilibrada pela comédia e pelo aprendizado emocional. Nam Woo-bin continuava sendo uma presença sutil na vida deles, mas a forma como o casal lidava com a situação começava a demonstrar maturidade e humor, mantendo o equilíbrio perfeito entre drama e leveza. A tarde começou com o sol alto, refletindo nas vitrines do centro da cidade. Soo-yeon caminhava apressada, carregando sacolas de compras para o jantar daquela noite. Quando percebeu uma pequena confusão à distância, um grupo de fãs cercava Nam Woo-bin, que, como sempre, parecia estar perfeitamente calmo, sorrindo e acenando para todos. O problema surgiu quando, distraída com suas próprias sacolas, Soo-yeon tropeçou em uma pequena pedra e acabou colidindo com Woo-bin, derrubando parte de suas anotações para o filme. "Ah, desculpe, me desculpe." Soo-yeon exclamou, corando intensamente enquanto se abaixava para ajudá-lo a recolher os papéis. Woo-bin riu, pegando alguns dos scripts caídos. Não se preocupe, está tudo bem. Pelo contrário, você parece ter chegado no momento certo para me salvar de uma catástrofe organizacional." Soo-yeon ficou aliviada com a reação dele, mas não pôde evitar sentir um frio na barriga. Estar tão próxima do ator famoso, mesmo por acidente, ativava a tensão que ela tentava controlar há dias. Enquanto isso, sem que ela soubesse, Lee Ji-soo passava de carro pela mesma rua. Ao avistar Soo-yeon e Woo-bin juntos, a cena pareceu um sinal dramático. Ela abaixando-se para ajudá-lo, ele sorrindo para ela com aquela gentileza característica de ator famoso. Não pode ser," murmurou Ji-soo com o coração disparado. Ele estacionou rapidamente, saiu do carro e se aproximou, tentando parecer calmo, mas o ciúme já havia tomado conta. "Então é assim, é? Acidentes inocentes com o ator famoso agora?" disse, cruzando os braços, tentando manter uma expressão séria, mas tremendo por dentro. Soo-yeon olhou surpresa, sem saber como reagir. "Ji-soo, não é nada disso. Eu tropecei, foi um acidente." Woo-bin, percebendo a tensão, tentou amenizar a situação com seu charme habitual. "Senhor Ji-soo, não há problema algum. Ela me ajudou a recolher meus papéis, e isso foi muito gentil da parte dela." Mas Ji-soo, dominado pelo ciúme, não conseguia ouvir nada além do que seu coração insistia em gritar.
Ele olhou para Soo-yeon e disse, meio sério, meio cômico, gentil, parece mais uma cena de filme romântico para você, não para mim. Soo-yeon não pôde conter o riso diante da mistura de drama e exagero do marido. Woo-bin, percebendo a situação, comentou com leveza. Parece que estou no meio de um verdadeiro dorama coreano. Não quero causar problemas entre vocês dois. A tensão diminuiu um pouco com a intervenção cômica de Woo-bin, mas Jisoo continuava indignado, sentindo-se deslocado diante da naturalidade do ator. Mais tarde, em casa, Soo-yeon explicou cada detalhe do incidente, tentando mostrar que não havia intenção alguma de se aproximar de Woo-bin. Jisoo, embora ainda relutante, começou a perceber o quão exagerada tinha sido sua reação. Kim-nari, que chegou justamente nesse momento, não conseguiu segurar a gargalhada. Ah, Jisoo, você está vivendo cenas de um dorama em tempo real. Um tropeço, um acidente e pronto. Já virou crise internacional doméstica. Jisoo lançou-lhe um olhar que misturava raiva e humor. Nari, você não entende. É Nam Woo-bin. Ele é famoso. Nari balançou a cabeça rindo. Sim, ele é famoso. E você é ciumento. Mas quer saber? Essa situação poderia ser até divertida se você relaxasse um pouco. O casal percebeu que, mesmo nos momentos mais tensos, ainda havia espaço para humor. A mistura de drama e comédia leve começava a funcionar como um mecanismo de alívio emocional, permitindo que ambos respirassem mais facilmente. Naquela noite, Jisoo refletiu sobre o incidente. Ele entendeu que seu ciúme exagerado, embora natural, estava começando a prejudicar a relação com Soo-yeon. Mas também percebeu algo importante. A presença de Woo-bin não era uma ameaça real ao amor que compartilhavam. Era, no máximo, um teste para fortalecer a confiança entre eles. Soo-yeon, por sua vez, abraçou Jisoo e disse com carinho, Jisoo, acidentes acontecem. Não precisamos criar dramas para cada situação. O que importa é que estamos juntos. E Jisoo, mesmo tentando manter sua postura séria, soltou um riso contido. Você tem razão. Mas não posso prometer que não vou continuar imaginando cenas de dorama toda vez que ele aparecer perto de você. Nari, ouvindo de longe, comentou em tom divertido. Olha, pelo menos você está evoluindo. Antes era só ciúme, agora já tem comédia no pacote. Próximo passo, aceitar que ele é humano e que você também pode rir disso. Assim, o capítulo terminou com uma sensação de aprendizado e leveza, o acidente inesperado, que poderia ter sido apenas mais um motivo de tensão, tornou-se uma oportunidade para o casal lidar com o ciúme de forma saudável, usando humor e diálogo para reforçar a confiança. Enquanto isso, lá fora, Nam Woo-bin continuava sua rotina, completamente alheio à confusão que um simples tropeço havia causado, mas inadvertidamente mantendo a faísca que testaria o casamento de Jisoo e Soo-yeon. Era uma tarde ensolarada de sábado, e Bae Soo-yeon havia marcado de encontrar alguns colegas de trabalho em um café próximo ao centro da cidade. Ela estava ansiosa por uma conversa tranquila, longe de fotos, rumores, e especialmente do ciúme de Lee Jisoo. Mal sabia ela que o destino tinha outros planos. Ao entrar no café, percebeu imediatamente uma presença familiar. Nam Woo-bin estava sentado em uma mesa próxima, conversando com a equipe de filmagem sobre detalhes de uma cena futura. O ator famoso parecia natural, charmoso e completamente alheio à tensão que provocava no coração de Jisoo. Soo-yeon respirou fundo, tentando não demonstrar surpresa. Mas antes que pudesse se afastar discretamente, uma mão pousou em seu ombro. Era Jisoo que havia decidido acompanhá-la sem avisar. Então é assim que você passa o sábado? Encontrando o ator famoso e conversando animadamente? Disse Jisoo, tentando soar casual, mas seu ciúme era evidente. Soo-yeon suspirou, percebendo que não havia como escapar da situação. Jisoo, eu só vim tomar um café e conversar com meus colegas. Ele está aqui por acaso. Jisoo lançou um olhar crítico em direção a Woo-bin,
que por coincidência levantou os olhos e sorriu educadamente. O sorriso, embora gentil, provocou uma pontada de ciúmes no marido. "Ah, claro, sorrindo para você." "Inocentemente, claro", murmurou Jisoo, tentando controlar a própria respiração. Soo-yeon, segurando o riso, colocou a mão no braço dele. "Jisoo, ele é apenas educado. Não há motivo para ciúme." Enquanto a tensão crescia, Kim Nari apareceu, como sempre, para salvar o dia com bom humor. Ah, meus queridos, que cena digna de dorama. Jisoo ciumento, Soo-yeon tentando explicar e o ator famoso sorrindo, sem nem saber do drama. "É perfeito." Jisoo franziu a testa, mas não pôde evitar um leve sorriso. Nari, percebendo o clima, sentou-se ao lado do casal. "Olha, Jisoo, você precisa respirar fundo. Woo-bin é só um ator, e você é o cara que ela ama. Lembre-se disso." Apesar das palavras de Nari, Jisoo continuava inquieto. Cada gesto de Woo-bin parecia amplificar a insegurança. Quando Woo-bin levantou-se para se aproximar da mesa de Soo-yeon, Jisoo se posicionou de forma protetora, cruzando os braços e olhando diretamente para o ator. "Senhor Woo-bin, posso ajudá-lo com algo?" disse Jisoo, tentando soar calmo, mas com a tensão claramente visível. Woo-bin, sempre elegante, sorriu. "Na verdade, só queria confirmar alguns detalhes com a minha equipe. Mas é um prazer vê-los novamente." Soo-yeon interveio rapidamente. "Jisoo, não precisa... Ele só está passando." Mesmo assim, a cena tinha tudo para se tornar um momento cômico. Jisoo com o ciúme à flor da pele, Woo-bin com sua naturalidade de celebridade e Nari rindo silenciosamente da tensão no ar. O ponto alto do reencontro inesperado aconteceu quando uma pequena confusão surgiu. Um fã reconheceu Woo-bin e, sem perceber, esbarrou em Jisoo, fazendo-o quase derrubar a bebida. "Cuidado!" exclamou Jisoo em tom dramático, enquanto tentava manter a compostura. Soo-yeon e Nari riram, e Woo-bin comentou com leveza: "Parece que estou no meio de um verdadeiro filme de comédia. Espero não atrapalhar a paz de vocês." Jisoo, apesar de tudo, percebeu que a situação, embora tensa, tinha também um lado divertido. Ele olhou para Soo-yeon e disse: "Tudo bem, talvez eu esteja exagerando." "Um pouco." Soo-yeon sorriu e segurou a mão dele. "Um pouco? Você está se saindo muito bem no papel de marido ciumento e dramático." O reencontro surpreendente, embora tivesse provocado ciúme, também trouxe aprendizado. Jisoo começou a perceber que a presença de Woo-bin não era uma ameaça real, mas uma oportunidade de fortalecer a confiança e o diálogo com Soo-yeon, enquanto o café retornava à sua rotina normal. Woo-bin se despediu com gentileza. "Foi ótimo vê-los, mesmo que rapidamente. Até a próxima." Jisoo, respirando fundo, percebeu que o ciúme havia diminuído um pouco. Soo-yeon, segurando o riso, comentou: "Viu? Não aconteceu nada. E ainda rimos disso juntos." Nari, sempre perspicaz, concluiu: "Exatamente. Às vezes, os pequenos sustos servem para lembrar que vocês dois ainda têm amor e confiança. E que eu adoro essas cenas dignas de dorama." O capítulo terminou com uma sensação de alívio e leveza, mostrando que, mesmo em situações que parecem dramáticas, é possível encontrar humor e aprendizado. A confiança entre Jisoo e Soo-yeon começava a se fortalecer, enquanto a presença de Woo-bin continuava a funcionar como um catalisador sutil de emoções, drama, comédia leve e tensão emocional em perfeita harmonia. O clima na cidade estava elétrico com o início do torneio de futebol local, e Lee Jisoo sentia a pressão mais do que nunca. A expectativa da torcida, a competição acirrada e, principalmente, a sombra constante do ciúme em relação a Nam Woo-bin pesavam em seus pensamentos. Cada treino parecia mais desafiador, e cada olhar que Soo-yeon lançava ao celular durante as mensagens de Woo-bin fazia o coração de Jisoo disparar. Na manhã do primeiro grande jogo, Soo-yeon decidiu acompanhar Jisoo até o estádio, trazendo uma pequena surpresa para animá-lo: uma faixa escrita "Vai Jisoo",
Nosso craque favorito. Ela sabia que a confiança era o melhor antídoto para o ciúme. Olha só isso, Jisoo. Você não vai precisar se preocupar com nada hoje. Só se concentrar no jogo, disse Soo-yeon sorrindo. Jisoo, tentando manter a seriedade, fez uma careta exagerada. Ah, claro! Uma faixa de confiança. Muito reconfortante. Mas e se Woo-bin aparecer nas arquibancadas? E se ele estiver sorrindo para você? Soo-yeon riu, balançando a cabeça. Ele não vai aparecer. Jisoo, e mesmo que apareça, você tem talento e charme suficientes para se concentrar no que realmente importa. No vestiário, Jisoo tentava se aquecer, mas seu coração ainda estava dividido. Ele lembrava do reencontro inesperado no café e de cada pequeno gesto que havia provocado ciúme nas últimas semanas. Kim Nari, que estava lá para apoiar Soo-yeon e Jisoo, percebeu a tensão e decidiu intervir com bom humor. Olha, Jisoo, concentre-se na bola, não na concorrência imaginária. Se você marcar o gol da vitória, todos nós vamos esquecer Woo-bin por pelo menos 1 hora. Jisoo tentou sorrir, mas a ansiedade era evidente. Quando o árbitro apitou o início da partida, ele respirou fundo e se concentrou no campo. A bola começou a rolar, e cada jogada exigia atenção total, tanto física quanto emocional. Enquanto jogava, Jisoo notou uma presença inesperada na arquibancada. Uma pequena câmera gravando o público, destacando a torcida, incluindo Soo-yeon com um sorriso encorajador. Por um instante a mente dele ameaçou se perder novamente em ciúmes imaginários de Woo-bin. Mas então, Soo-yeon levantou a faixa e gritou: Jisoo, só você importa! Vai lá e mostra seu talento. A força das palavras e do gesto trouxe um sorriso involuntário ao rosto dele. Ele percebeu que a confiança de Soo-yeon era muito mais poderosa do que qualquer preocupação com rumores ou presença de atores famosos. Durante o jogo, a tensão se misturava com momentos cômicos. Jisoo, tentando driblar um adversário, tropeçou levemente e um dos colegas de time brincou: Cuidado, Jisoo! Não vai tropeçar por ciúme de Woo-bin também. Todos riram, inclusive Jisoo, que percebeu o quanto havia levado a situação a sério nos últimos dias. Cada piada, cada comentário ajudava a aliviar a pressão emocional, permitindo que ele se concentrasse na partida. No segundo tempo, Jisoo teve uma oportunidade incrível de marcar o gol da vitória. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de Soo-yeon e do incentivo de Nari. Concentrou-se, correu com precisão e com um chute perfeito, marcou o gol que garantiu a vitória do time. A torcida explodiu em aplausos, e Soo-yeon correu para abraçá-lo, enquanto Jisoo, ofegante, finalmente permitiu-se relaxar. Ouviu, Jisoo? Nada nem ninguém pode tirar você do seu melhor momento, disse ela rindo. Nari, sempre espirituosa, comentou: Olha só, Jisoo, se Woo-bin tivesse assistido a isso, ele certamente aplaudiria você. Mas a verdadeira vitória é aqui, com quem importa de verdade. No final do jogo, Jisoo sentiu uma mistura de alívio e orgulho. Ele havia enfrentado não apenas o desafio físico do torneio, mas também o turbilhão emocional que Woo-bin provocava. A combinação de drama, tensão e comédia leve havia culminado em um momento de aprendizado. Confiança, diálogo e apoio mútuo eram essenciais para enfrentar qualquer desafio, dentro ou fora do campo. Ao final da noite, durante a comemoração com Soo-yeon e Nari, Jisoo refletiu: Talvez eu tenha exagerado, mas aprendi que o ciúme é apenas uma parte de mim que precisa ser controlada. E que o amor e a confiança valem muito mais. Soo-yeon sorriu, segurando sua mão. Exatamente, Jisoo. E olha, você mostrou que pode marcar gols tanto no campo quanto no coração de quem você ama. Nari, rindo, completou. E ainda rimos bastante. Drama, tensão e comédia leve. Perfeito, digno de dorama coreano. O capítulo terminou com uma sensação de vitória dupla. Jisoo venceu no torneio e, mais importante, conseguiu lidar com seus sentimentos de ciúmes de forma mais madura, mantendo o equilíbrio entre emoção, humor e amor.
Wubin, embora ainda presente no horizonte, começava a perder espaço na mente de Jisoo, que finalmente conseguia enxergar que seu maior adversário era a insegurança própria e que, com diálogo e leveza, podia superá-la. O dia finalmente chegou. A final do campeonato, um jogo decisivo que definiria o time de Lee Jisoo como campeão ou vice. Mas para Jisoo, o verdadeiro desafio não era apenas o torneio, era lidar com os sentimentos que se acumularam nas últimas semanas. O ciúme, a insegurança e as pequenas provocações de Nam Wubin ainda pairavam em sua mente, mesmo após as vitórias anteriores. Ao chegar ao estádio, Soyeon estava lá, segurando a faixa com os dizeres: "Vai, Jisoo, nosso craque favorito!" Ela sorriu para ele e acrescentou: "Lembre-se, nada pode te derrubar se você confiar no seu talento. E em nós." Jisoo respirou fundo, sentindo a confiança renovada. Ao mesmo tempo, viu, nas arquibancadas, uma presença inesperada. Nam Wubin, que havia aparecido para apoiar a equipe amiga de um colega de trabalho. O ator famoso sorria discretamente, conversando com a imprensa. Mas a presença dele acendeu a chama do ciúme novamente. "Ah, não. Lá está ele de novo", murmurou Jisoo, cerrando os dentes, tentando concentrar-se. Soyeon segurou sua mão e disse com leve humor: "Calma, Jisoo. Ele está lá, mas você está aqui. E é você quem vai fazer o gol mais importante do campeonato." O jogo começou e a tensão era palpável. Jisoo corria pelo campo, driblando adversários com habilidade, mas seu olhar sempre se desviava, tentando encontrar Soyeon entre a torcida. Cada passe, cada chute, parecia mais difícil do que o anterior, pois o peso emocional competia com o físico. Durante um momento crítico, Jisoo se viu cercado por 3 adversários. Lembrando-se das palavras de Soyeon e do incentivo de Kim Nari, que gritava de longe: "Vai, Jisoo! Não pense em Wubin, pense na bola, pense na vitória." Ele respirou fundo e encontrou uma abertura. Com habilidade e concentração, avançou, driblando os 3 jogadores. O público explodiu em aplausos e gritos de incentivo. Soyeon gritava seu nome, enquanto Jisoo sentia uma mistura de adrenalina e emoção que quase o fez esquecer completamente da presença de Wubin. No momento final, ele teve a chance de chutar a bola para o gol decisivo. A intenção era extrema. O gol seria a vitória do campeonato e, simbolicamente, o triunfo sobre seu próprio ciúme e insegurança. Jisoo respirou fundo, lembrando de tudo o que havia aprendido. Confiança, diálogo e leveza eram essenciais. Ele correu, chutou e marcou o gol. A explosão de alegria foi imediata. Teammates correram para abraçá-lo, e Soyeon correu para os braços dele, sorrindo e rindo da mistura de drama e emoção. "Você conseguiu, Jisoo. O gol mais difícil. E você fez", disse Soyeon, emocionada. Jisoo, ainda ofegante, segurou sua mão e respondeu: "Sim. E aprendi que, às vezes, os maiores gols não estão apenas no campo. Estão no coração." Nari, correndo para abraçá-los, acrescentou seu toque de comédia leve. "E ainda conseguimos rir de todo o drama de Wubin. Ele pode ser famoso, mas você é o campeão aqui." Enquanto isso, Wubin, que observava a cena de longe, sorriu discretamente, percebendo que não havia interferido na relação de Jisoo e Soyeon. Ele acenou de longe para o casal, reconhecendo a vitória emocional e esportiva do marido ciumento mais amado. O capítulo encerrou-se com uma sensação de completude. Jisoo havia enfrentado o ciúme, a pressão e as inseguranças, superando-os com comunicação, confiança e apoio de Soyeon e Nari. O drama havia sido intenso, a tensão emocional real, mas a comédia leve e os momentos de leveza permitiram que a história terminasse com harmonia e aprendizado. O último lance do campeonato simbolizou não apenas a vitória no futebol, mas a superação de sentimentos complicados e a consolidação do amor entre Lee Jisoo e Bae Soyeon,
mostrando que mesmo diante de desafios e presenças externas, a confiança, o diálogo e o humor podem transformar qualquer obstáculo em um gol inesquecível. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.